Senhores e senhoras, muito bem-vindos a mais uma conversa aqui no podcast Gospel. E hoje eu vou tratar de um tema muito triste. Tenho certeza que vocês viram aí o título do vídeo e não é um clickbait. E eu preciso que vocês prestem atenção. Esse vídeo vai ter bastante leitura, bastante reflexão profunda sobre o tema. E aí vocês vão entender o porquê que eu escolhi esse título, tá? Então vamos lá. Recentemente, eu, por alguma indicação do algoritmo, tenho visto bastante casos de violência sexual contra mulheres. Isso começou, né, com aquele caso da menina que foi violentada lá por 3 homens, um cara que era um suposto pastor, uma menina cristã que tinha acabado de sair do culto, se eu não me engano. Agora, outra mulher aqui no carnaval aqui em São Paulo, que foi supostamente violentada por 2 policiais militares. E também um caso que eu vi de uma senhora que estava orando num monte, foi surpreendida por um rapaz e foi violentada também. E isso acabou recheando meus algoritmos e me veio a trazer uma reflexão profunda sobre isso, e me lembrou todos esses casos de Juízes 19. Para quem não sabe, Juízes 19 é considerado uma das histórias mais macabras da Bíblia, porque conta... se você quer ver um vídeo mais aprofundado falando de Juízes 19, tem um vídeo do Iago Martins, que eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem. Não sei se está na direita ou na esquerda, acho que é aqui, para vocês assistirem. É um vídeo detalhado sobre o Juízes 19, recomendo que vocês assistam. Mas, para resumir, é sobre um levita, ou seja, um homem que era considerado um homem de Deus, que tinha uma concubina. Concubina não é necessariamente uma esposa. Geralmente, esse termo é usado para mulheres que são usadas como satisfação sexual desses homens, né? E esse levita tinha uma concubina, e essa concubina brigou com ele, voltou para a casa do seu pai, que era outra cidade. 4 meses depois, ele vai atrás dessa mulher, fica alguns dias na casa do pai dessa mulher, depois vai embora. E ele, sua concubina, estão passando por uma cidade, e eles são convidados, para não ficar na praça, no relento, são convidados a entrar na casa de um velho. E era uma cidade nitidamente promíscua, assim como Sodoma e Gomorra. E nessa cidade, homens cercam a casa desse velho e dizem para que eles soltem, joguem para fora o homem que ali está, porque eles queriam ter relações com eles. E então o velho propõe que sejam jogadas a sua filha virgem e a concubina desse levita. Eles jogam essas mulheres para fora, essas mulheres são brutalmente violentadas, e no dia seguinte o levita acorda como se não fosse nada e fala para essa mulher levantar. Essa mulher, obviamente, completamente desprovida de forças, não levanta, e ele joga ela em cima do jumento e segue para outra cidade, e segue para sua cidade. Chegando lá, ele parte essa mulher em 12 pedaços e envia as 12 tribos de Israel. Uma história muito, muito, muito macabra. E nesse vídeo do Iago, que eu estava reassistindo por causa dessas coisas que eu tenho visto nas minhas redes sociais, ele cita o livro, que é um livro muito importante que se lê, que é o livro de Oséias, que é os capítulos que estão aí no título do vídeo, capítulo 8 e capítulo 9, que é uma descrição do estado espiritual do Brasil. Eu gosto muito da escritura, e voltando, né, ao que eu disse no vídeo passado, a Bíblia é o único livro que condena explicitamente o povo que Deus escolheu. Ou seja, Deus tira os hebreus de 400 anos de escravidão, e assim que o povo recebe uma terra boa, assim como a terra brasileira, uma terra onde era possível plantar, uma terra pacífica, eles são tão corrompidos,
que eles tornam aquela terra exatamente do jeito ou até pior do que as nações que o próprio Deus condenava. Deus fala o tempo todo que vai trazer juízo sobre várias nações. E o livro de Oséias, especificamente no capítulo 8 e no capítulo 9, é uma descrição perfeita do que é o Brasil, porque o Brasil, ele é composto por pessoas extremamente idólatras quando a gente fala do ambiente cristão. Se a gente trocar a palavra Israel por Brasil, israelitas por brasileiros, levitas por cantores cristãos, sacerdotes por pastores, nesse texto de Oséias, que eu vou ler para vocês, vocês conseguem ver uma descrição clara do que é o Brasil. Em muitos países onde o cristianismo floresceu e floresceu de verdade, que nós não tínhamos esse maldito cristianismo cultural, que um dos objetivos do nosso canal é destruir esse cristianismo cultural. Muitos países onde o cristianismo era pregado e vivido de forma verdadeira, a criminalidade abaixava, a corrupção abaixava, o país era um lugar belo e pacífico de se viver. É muito diferente do que nós temos no Brasil, que é um país pseudo-cristão. O Brasil não tem absolutamente nada de cristão. Não tem nenhuma característica, além dos dados do IBGE. E muitas pessoas se denominam várias coisas, assim como o povo de Israel. Nós somos israelitas, nós somos o povo eleito, nós somos superiores às outras nações. Porém, a Bíblia, que é o livro que conta a história do povo de Deus, antes apenas Israel e agora todo aquele que crê em Jesus Cristo, ela bate constantemente nos israelitas, porque declara que eles são um povo idólatra, eles são um povo que massacra os seus estrangeiros e são um povo que humilha os mais frágeis, que são as mulheres, as crianças, o estrangeiro, o pobre. E essa é a descrição perfeita do Brasil. E essa é uma descrição muito próxima que nós temos do Brasil, porque é um país, assim como Israel, na descrição do livro de Juízes, é um país onde cada um faz o que acha certo. E é graças a esse comportamento que nós temos o que temos. Às vezes, magistrados que julgam de forma completamente enviesada, magistrados que prendem o inocente e libertam o culpado. Muitas dessas pessoas que são pegas em crimes hediondos, essa não é a primeira vez que elas são pegas. Quase nunca. Pessoas, principalmente pessoas culpadas de crimes hediondos como violência sexual e homicídio, a maioria, eu digo 95% das vezes, não é a primeira vez que essa pessoa é presa por crimes. Então, infelizmente, enquanto nós não acabarmos com o cristianismo cultural, que é um cristianismo que vive só de aparência, um cristianismo que elege ídolos, que herege ídolos muito rápido, com muita facilidade. Hoje nós vemos dezenas de pessoas que são alçadas a profetas, apóstolos, bispos, pastores, levitas, ídolos gospel, sem nenhuma credibilidade. Pessoas que em semanas, meses depois, são descobertas como farsantes, golpistas, traidores, salafrários. Então a gente vê, eu posso dar um exemplo de diversas igrejas que já tiveram pastores consagrados, indiciados por coisas absurdas e que muitas vezes são até acontece uma passagem de pano ali por esses líderes religiosos, porque o Brasil
é igualzinho Israel na época dos juízes. Um povo que faz aquilo que lhe dá vontade e que alça qualquer um que diga aquilo que ele quer ouvir, as mais altas classes de popularidade. Infelizmente, o Brasil e o mundo em si, mas estou falando especificamente do Brasil, é um país que coloca muitos idiotas e faz muitas pessoas injustas, más, ruins, famosas e populares. Eu oro para que um dia isso acabe. Talvez, e muito provavelmente, nunca vai acabar. Porém, a gente segue pregando uma teologia adequada para que tanto eu quanto você sejamos pessoas que façam o possível para cumprir a lei de Deus na íntegra. E agora, eu vou pedir para o Davi colocar na tela e eu vou fazer uma leitura extensa, porque eu vou ler 2 capítulos, Oséias 8 e Oséias 9. E vocês vão ver a descrição perfeita das características de como é o nosso país e como é a população do nosso país. Se você que ficou até aqui, parabéns, mas tudo aquilo que eu disse é só um reflexo da palavra que nós vamos ler. Então, por favor, preste atenção comigo. Se eu ler alguma coisa errada, o Davi está colocando o texto aí na tela para facilitar a nossa vida. Então, livro do profeta Oséias, capítulo 8, versículo 1. Deus condena a idolatria do povo. O Senhor Deus diz: toquem a corneta, o inimigo ataca a minha terra como uma águia, porque o meu povo quebrou a aliança que fiz com eles e não obedece às minhas leis. Eles oram a mim dizendo: tu és o nosso Deus e nós somos dedicados a ti. Mas eles rejeitaram o que é bom e por isso serão perseguidos pelo inimigo. O meu povo escolheu reis sem me consultar e nomeou governadores sem a minha aprovação. Com a sua prata e com o seu ouro fizeram ídolos, e por isso serão destruídos. Eu odeio o bezerro de ouro que o povo da cidade de Samaria adora. Estou irado com eles. Até quando eles vão continuar adorando ídolos? Um israelita fez o bezerro, e esta estátua não é Deus, e será quebrada em pedaços. Eles semearam ventos e colherão tempestades. O trigo não produzirá espigas, mas se houver espigas, elas serão devoradas por estrangeiros. Israel está perdido. As outras nações consideram Israel um objeto sem valor. Os israelitas são como um jumento bravo que teima e andar sozinho. Eles foram pedir a ajuda da Síria e pagaram outras nações para protegê-los. Mas eu vou pegá-los e castigá-los. E por algum tempo eles sofrerão debaixo do poder cruel do imperador da Assíria. O povo de Israel construiu muitos altares para conseguir o perdão dos seus pecados, mas esses altares só servem para que o povo peque ainda mais. Muito parecido, né, com as milhares de quantidades de igrejas evangélicas que nós temos no Brasil, porém, muitas delas servem para lavagem de dinheiro, fortalecer e endossar comportamentos que a Bíblia explicitamente condena, e segue a descrição do Brasil. Versículo 12. Escrevi milhares de leis para o povo, mas eles as rejeitaram, como se não tivessem valor. Eles me oferecem sacrifícios e gostam de comer dos animais sacrificados, mas eu, o Senhor Deus, não estou contente com eles. Eu lembrarei dos seus pecados e os castigarei. Vou mandá-los de volta para o Egito, pois o povo de Israel esqueceu o seu Criador. O povo de Israel construiu palácios e o povo de Judá construiu cidades cercadas de muralhas. Mas eu vou mandar um fogo
que queimará as cidades e destruirá suas fortalezas. Esse foi o capítulo 8 de Oséias. E eu tenho certeza que é nítido a semelhança com o nosso país. Um país onde a igreja, que deveria ser a igreja que prega a verdade, é uma das instituições que mais endossa injustiças. Não estou falando da igreja deter pessoas que pecam, porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos injustos, porque viemos da descendência de Adão. E pecar e errar é algo que você tem que esperar de mim, tem que esperar do Washington. Nós vamos errar e vamos fazer coisas que desaprovam a Deus. O problema é agir assim de forma sistemática e fingir que nada acontece. Um dos símbolos que fortificam isso que eu trouxe é a menina que disse que não ia desfilar no carnaval porque a letra falava sobre os orixás do candomblé. Só que a menina vendia conteúdo adulto e fazia parte de um trisal, ou seja, o Brasil está tão enraizado nesse cristianismo cultural que eles não conseguem perceber os seus próprios pecados, só conseguem apontar o tempo todo o pecado do outro. E isso é nada mais que o reflexo do maldito cristianismo cultural que fez com que nós achássemos muitas coisas normais e outras condenáveis. E agora, Oséias, capítulo 9, que é nada mais que o profeta Oséias anunciando o que Deus pediu para ele falar para o povo, que é basicamente o que eu estou fazendo aqui. Ah, João, você é um profeta. Não, não é isso. O profeta anuncia aquilo que a palavra de Deus sempre disse. Entende? Então, quando a gente vê igrejas fazendo falcatruas, mentindo, endossando crimes, elegendo pessoas para serem idolatradas, nada disso aí é novo. Nada disso começou agora. Sabe, em Gênesis 6, Deus já estava farto com os pecados do ser humano. No 6º capítulo do primeiro livro, Deus já queria acabar com tudo. Então, tudo isso não é novo. A gente está passando aqui, o nosso objetivo com o canal é sempre relembrar aquilo que a Escritura claramente diz, primeiro para a nossa correção e também para a correção de vocês que estão nos assistindo. Então, o capítulo que eu vou ler agora, para finalizar o vídeo, eu preciso que você preste muita atenção, não durma, atenção. Oséias, capítulo 9. Oséias anuncia o castigo de Israel. Povo de Israel, deixe de se alegrar. Parem de fazer festas como os outros povos fazem. Olha, sabe essas igrejas baladinha, igreja festinha, igreja para milionário, né? Vocês abandonaram a Deus e adoraram ídolos. Em todos os terreiros onde o trigo é malhado, vocês se venderam como prostitutas ao Deus Baal e gostaram do pagamento que receberam dele. Ou seja, o povo se vende. E o profeta diz mais, o povo não só se vendeu, o povo gostou de se vender. Mas daqui a pouco não haverá trigo nem azeite e faltará vinho. O povo de Israel não ficará na terra de Deus, o Senhor, mas precisará voltar para o Egito, e na Síria comerá alimentos impuros. Naqueles países, eles não poderão fazer ofertas de vinho ao Senhor, nem oferecer o sacrifício de que ele gosta. A comida que comerem será como a que é servida num velório, e todos os que a comerem ficarão impuros. Não poderão apresentar ofertas de alimento no templo do Senhor, só poderão comê-las. E o que é que eles vão fazer quando chegar os dias das festas realizadas em honra do Senhor? Vão fugir para não serem destruídos. Mas os egípcios
os pegarão e os sepultarão na cidade de Mênfis. Os seus preciosos objetos de prata serão cobertos de espinheiros, e o mato tomará conta das suas casas. Está chegando o dia do castigo, o dia em que Deus castigará o seu povo, e que o povo de Israel fique sabendo disso. Mas vocês dizem: esse profeta está maluco. Diz que é inspirado, mas é louco. Vocês falam assim porque estão cheios de maldade e de ódio. Deus me mandou como profeta para avisar o seu povo, mas em todos os lugares eles armam armadilhas para me pegar. Até no templo de Deus eles me perseguem. Eles se afundaram tanto no pecado quanto o povo que estava em Gibeá. Gibeá é a cidade que aconteceu essa tragédia de Juízes 9. Deus lembrará dos pecados deles e os castigará. As consequências do pecado de Israel. O Senhor Deus diz: quando encontrei Israel pela primeira vez, fiquei alegre como quem acha uvas no deserto. E ao ver os antepassados de vocês, fiquei contente como quem vê os primeiros figos maduros. Mas, quando eles chegaram ao Monte Peor, ali começaram a adorar o Deus Baal e se tornaram tão nojentos como os ídolos que eles amam. Ou seja, olha que interessante essa última parte do versículo. O povo é exatamente igual aos ídolos que eles adoram. Caramba, tal igreja coloca político no púlpito, por exemplo, a Assembleia de Deus do Ministério do Belém faz isso. Então, como eu sempre digo, quando a gente for denunciar, que a denúncia seja direta. Então, que assim seja. Então veja, o povo faz isso e faz mesmo. O povo é igualzinho aos seus ídolos. O povo reclama de que acontece violência, que acontece injustiça, porém, na primeira oportunidade de dar um jeitinho, é exatamente isso que o povo faz. É ou não é? O povo é igualzinho os ídolos que eles amam. Continuando, versículo 11. A grandeza de Israel irá embora, voando como uma ave. Não nascerão mais crianças, as mulheres não ficarão grávidas e não darão à luz. Ainda que criem filhos, eu os levarei embora. Não deixarei nenhum só. Ai desse povo quando eu me afastar deles. Eu vi Israel como se fosse a cidade de Tiro. Plantava num lugar agradável, mas Israel levará os seus filhos para serem mortos. Ó Senhor Deus, o que é que vais fazer com esse povo? Faze com que as mulheres não possam ter filhos, e, se tiverem, seca o seu leite, para que não possam dar de mamar. Versículo 15, 16 e 17 agora, para finalizar e acabar o vídeo. E você já deixou o seu like? Se inscreva no canal agora, senão você merece. É isso mesmo, se inscreva no canal agora. Deus condena o seu povo. O Senhor Deus diz: toda a maldade do povo de Israel começou na cidade de Gilgal, e foi ali que comecei a odiá-los. E por causa dos seus pecados, eu os expulsarei da minha terra. Daqui em diante, não os amarei mais. Todos os seus chefes se revoltaram contra mim. Israel está ferido. É como uma árvore que não dá frutas, porque as suas raízes secaram. Mesmo que nasçam crianças, eu matarei os seus filhos tão queridos. O meu Deus rejeitará o seu povo, porque eles não lhe obedeceram, e eles andaram sem rumo entre outras nações. Foca aqui em mim, olha bem aqui para mim. Todos nós somos pecadores, mas que todos os dias nós possamos nos arrepender para receber o perdão que há em Cristo. Nós pecamos, mas Cristo nos amou ainda pecadores. Então voltemos para Deus, não o abandonemos querendo fazer as nossas próprias vontades. No texto de Juízes 19, ele é muito claro quando ele diz que
o velho, né, e o levita vão entregar sua filha virgem e a sua concubina para entregar o que o povo quisesse. Vão lá, a gente vai entregar elas e vocês façam o que vocês quiserem com ela. Então olha que loucura. A vontade do povo é sempre maléfica. Um povo que não teme a Deus, como o povo de Israel nessa época, é exatamente como o povo brasileiro é hoje. Como o povo brasileiro é hoje. Então, eu peço que todos os dias você ore por essa nação, para que aconteçam menos injustiças, principalmente com as pessoas mais frágeis da nossa sociedade, que são crianças, que são as mulheres. Sabe, é absurdo que mulheres estejam andando na rua e sejam sequestradas, violentadas e mortas. Isso é reflexo de um povo sem Deus. Então, o que nós podemos fazer para mudar essa situação? Muito simples. Ir a Deus de todo o coração. Eu sei que provavelmente você não faz e não acha certo essas coisas absurdas. Mas o único jeito de nos livrarmos dela é um povo que abandona o seu querer e se rende à vontade de Deus. Beleza? Então, muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau.